Olá pessoal, seja bem-vindo a este canal. Isto é Opinião Diferente, mas hoje não é só sozinho, estou com o meu nigga Busco há um time que lhe what's up, man, estás nice? Tudo tranquilo, meu nigga. Yes. Este canal é Opinião Diferente, acredito que você já assistiu alguns vídeos meus. Vocês também aí podem assistir outros vídeos de opiniões diferentes, acredito que vão gostar. Isso é Opinião Diferente, mas hoje vieste aqui porque tens que falar sobre o canal. Por corto de você falou comigo mesmo, qual é a ideia? Por que teu canal é Opinião Diferente? Qual é a ideia, mano? O que conversaste sobre Opinião Diferente? Pessoal, é um privilégio enorme estar aqui. Opinião diferente é um conceito de extrema importância, de extremo significado na nossa sociedade. Estamos numa sociedade em que vivemos de repetições, em que vivemos de cumprir agendas alheias, mas quando nós temos aqui um título deste, Opinião Diferente, remete-nos a pensar fora do comum, remete-nos a pensar além daquilo que é o óbvio da sociedade. Então, estou feliz por estar aqui, poder falar sobre opinião diferente, sobre aqueles que pensam além dos outros, porque na verdade há um ditado que diz: se você quer ir longe, então tem que fazer mais do que fazem os que vivem no comum. Mas sobre a opinião diferente, eu quero te perguntar a ideia de, se por exemplo, Moçambique, será que o povo, a população está preparada para ouvir opiniões diferentes? Porque, por exemplo, quando você apresenta uma opinião diferente, seja em redes sociais e tudo mais, sempre tens que estar preparado com a ideia de podem eventualmente receber respostas más ou posso receber respostas positivas, dependendo daquela opinião que eu expressei. Eu quero perguntar, na tua opinião, se achas que estamos preparados para entender ou para receber da boa maneira, a ideia de respeitar o outro, dependendo da opinião que tem? Na verdade, a ideia de opinião diferente em Moçambique ainda é um grande desafio, porque a opinião diferente, a opinião está em diversas áreas, a questão da opinião diferente. Nós podemos falar, por exemplo, da opinião diferente na religião, né? Nós temos diversas religiões e cada religião tem uma determinada opinião a respeito de certa coisa, né? A respeito do que comer, a respeito de como vestir, a respeito de como falar. Em cada religião há uma opinião. Então, é muito difícil na nossa sociedade moçambicana todas essas opiniões diferentes em comum, né? Viver-se em um ambiente de tranquilidade. Também em questões políticas temos opiniões diferentes. Cada partido tem sua opinião a respeito de certa coisa. E é difícil uma convivência harmoniosa entre estes partidos de opinião diferente, né? Neste mesmo Moçambique. Então, falar sobre opinião diferente em Moçambique é um grande desafio. Mesmo dentro das famílias, aquele que pensa diferente dos outros membros da família é tido como um louco, é tido como um fora de lei. Tipo a velha negra. Exatamente. Geralmente, os que pensam diferente, os que têm opinião diferente, são tidos como marginais. Os que têm opinião diferente são tidos como fora de lei, porque, na verdade, o pessoal está habituado a um círculo vicioso das coisas, como as coisas têm que acontecer. Está habituado ao mesmo. Exatamente. Quando você tem uma opinião diferente, você é um membro da família, tem 23 anos, ainda não tem namorada, tua família até te cobra, até te olha como um estranho, porque você tem uma opinião diferente. Talvez tenha um plano de casar aos 27, mas os membros da tua família estão habituados a casar aos 23. Você que quer chegar até os 27 porque talvez quer estudar ou tem um projeto a realizar durante os 23 aos 27, a família vê-te como um fora de lei, como um incomum na família. Então, em Moçambique, a ideia de opinião diferente ainda é um grande desafio. Nós precisamos aprender a conviver com as pessoas que pensam diferente de nós. Entendes? Alguém que pensa diferente de mim não significa que é meu inimigo, mas significa que tem uma opinião diferente da minha. Então, nós precisamos, esse desafio é um desafio de todos, saber conviver com alguém que tem opinião diferente. Não olhar como inimigo, mas saber viver em união com essas pessoas, mesmo elas tendo opinião diferente. Na tua opinião, quais são os ganhos é possível ter graças, por exemplo, ao respeitar a opinião diferente, ao pensar diferente, ou pensar o contrário? A ideia de quais são as vantagens que, por exemplo, nós moçambicanos ou qualquer outro povo teria nesse convívio ou nessa harmonia entre o diferente e o igual? Porque acredito que mesmo na ciência
só é possível evoluir quando nós sabemos o que é diferente daquilo. Graças a esta noção, sabemos que não, dali posso partir dali para um outro caminho, porque existe aquele caminho, existe aquele caminho. E a evolução é símbolo disso, tipo, é resultado necessariamente de conflitos entre posições diferentes. Exatamente. Então, tipo, quais são os ganhos, por exemplo, que você acha que é possível ter? Se, por exemplo, a ciência evoluiu até hoje nos níveis em que está, é porque existiram pessoas que tiveram uma opinião diferente. Yeah. Por exemplo, pensava-se que era o Sol que girava em torno da Terra, o geocentrismo, Yeah. né? Mas houve uma opinião diferente e houve quem pagou por ter essa opinião diferente para sair-se do geocentrismo para o heliocentrismo. Yeah. Então, alguém pensou diferente, mas nesse pensar diferente, apesar das consequências que levaram até a morte de algumas pessoas por defender essas teses, a ciência evoluiu. Yeah. A ciência evoluiu. Então, a ciência, a sociedade, mesmo até as questões religiosas, questões familiares, sempre evoluímos porque há alguém que pensa diferente, que pensa além dos outros. Porque se todos nós pensarmos da mesma maneira, com certeza não haverá evolução. É necessário que alguém pense além para que faça subir os outros, para entender que, afinal, além deste ponto, existe um ponto superior. Afinal, além desta maneira de fazer as coisas, pode também existir uma outra maneira. Então, a opinião diferente é vantajosa nesse sentido. Faz as pessoas pensarem além do óbvio, faz as pessoas saírem do comum. Porque as pessoas, talvez, há pessoas que olham o comum como já tradição, como uma norma, como uma regra a ser seguida, que as coisas têm que ser deste modo. Mas não, tem outros modos de fazer. E a opinião diferente de alguém vem para mostrar outros modos. Há um ditado que diz, o fato de você estar certo não significa que eu estou errado. Entendes? Ok, fazes a coisa do modo teu, mas não significa que o modo como eu vou fazer não é certo. É certo também, desde que atinja o objetivo. O meu método pode ser mais simples em atingir objetivos em relação ao teu. Qual é o recado, a opinião, alguma dica que queres deixar para o povo ou para as pessoas que vão assistir este vídeo sobre essa opinião, principalmente a ideia de respeitar a opinião diferente, de respeitar a opinião diferente, perspectiva diferente, ou a ideia de aceitar até pessoa diferente. Porque às vezes não é necessariamente a opinião, mas também às vezes que é pessoa diferente que tem que se respeitar nesse sentido. O que é que vais dizer? Exatamente. A ideia de opinião diferente nos remete a muitos assuntos, mesmo a questão do racismo, né? É também uma questão de ideologia, né? Mas há pessoas que já pensam diferente, olham o outro de outra raça como um ser igual. Então é uma questão de pensar diferente. O recado que eu deixo aí para as pessoas que nos vê desse lado é que respeitem aquele que pensa diferente. Pensar diferente não significa estar contra alguma coisa, mas significa ir além intelectualmente, né? Pensar diferente é procurar outros meios de fazer a mesma coisa, talvez de um modo mais simples. Então, pensar diferente é um desafio de todos os dias. Sair daquela caixa comum, sair do habitual, ir mais além. E nós estamos aqui no programa Opinião Diferente e nós estamos trazendo esta nossa opinião que com certeza é diferente neste canal Pensar Diferente. Então, vamos pensar diferente, people. Uma boa. Subscreva o canal, dá um like, partilha com a tua gangue. Isto é opinião diferente. E se você já está a assistir isso, acredito que você também tem uma opinião diferente. Estamos juntos. Brá!